Mateus 28, versículo 8. Retirando-se elas. Lembra que Maria Madalena não está aqui nesse grupo. Maria Madalena não está. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomados de medo e de grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus, e os anjos já tinham avisado a elas, que Jesus havia ressuscitado e ela já tinha crido. E agora ela sai correndo para avisar aos seus irmãos, os discípulos, sobre aquilo que os anjos relataram para ela. Só que quando elas foram, no versículo 9, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçando-lhe os pés, e o adoraram. Mostrando aqui que Jesus, ele é Deus, né? Se Jesus não fosse Deus, ele não aceitava a adoração dessas mulheres. Então as mulheres simplesmente não duvidaram, porque ela já tinha crido, né, que Jesus havia ressuscitado. Quando Jesus fala a ela, então simplesmente elas prostram ali e adoram. Veja no versículo 10. Então Jesus lhe disse: não tem mais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então, a segunda aparição aqui foi as mulheres que estavam saindo do túmulo, já crendo por meio das boas novas dos anjos que Jesus havia ressuscitado. Já havia ressuscitado. Tem alguma pergunta aí? Pastor, e João, ele não entrou porque ele teve medo? E sim, voltando, né? Não, eu creio que não é que ele teve medo, mas eu creio que ele, medo também, mas eu penso mais, demonstrando mais cuidado, né? Cautela. E isso é bom, tá bom? Isso é bom. É você ver o que uma casa está pegando fogo, só dando um exemplo. Você não vai logo entrar com tudo, você logo observa a cena. Foi o que João fez. João chegou, observou a cena, botou a cabeça, observou a cena e estava ali os lençóis, ele viu. Aí Pedro era precipitado, né, nas suas palavras e nas suas atitudes. Quando não era 8, era 80, Pedro. Aí Pedro entrou com tudo. Mas eu não posso dizer que João estava assim, temendo de medo. Mas havia um certo receio, porque era tudo novo para eles. Lembra que havia também, eles estavam com medo também do Império Romano. Havia simplesmente um certo receio também para com a vida dos discípulos. Tá bom? Mas penso eu que essa é a questão aí. Podemos dizer sim que ele estava com medo, mas não era com medo do morto, né? Não era com medo do morto, mas das circunstâncias que ali estavam acontecendo. Então a segunda aparição aqui, eu não vou me deter muito mais, Jesus aparece àquelas mulheres que estavam vindo do túmulo. Tá bom? Depois aí, o que acontece? No versículo 11, veja, isso ainda é tudo no domingo pela manhã, viu? Bem cedinho, bem cedinho. Veja no versículo do 11 ao 15. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. O que? Que eles estavam lá, que houve um terremoto, provavelmente, né? O texto não diz mais, que alguém estava na pedra e rolou a pedra, e eles tiveram medo e desmaiaram. E eles contaram esse acontecimento a quem? Aos sacerdotes que haviam, tá bom, condenado a Jesus, entregado Jesus a Pilatos, aos sacerdotes que solicitaram a Pilatos que colocasse guardas lá, e aí o que foi que os sacerdotes disseram? Recomendando-lhe que dissessem: vieram à noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormimos. Então o que é que os sacerdotes orientaram a ele? Olha, faz o seguinte, o que você vai falar aí, você vai dizer que vocês estavam lá, à noite vieram os discípulos e roubaram o corpo dele. Agora, era uma situação difícil acontecer, principalmente porque os soldados romanos eram dos mais preparados. E outra coisa também aqui era que dificilmente isso aconteceria, tá bom? Pela segurança que havia ali no sepulcro. Mas
Não tinha outra maneira, tá bom, de inventar outra história, a não ser dizer que os discípulos tinham roubado, como ele já tinha orientado a Pilato e algumas pessoas que poderia acontecer isso. E aí olha o que diz no versículo, aí diz, olha, caso isto chegue ao conhecimento do governador, por quê? Porque normalmente o soldado era morto. Normalmente o soldado era morto. Se acontecesse isso, o soldado era morto. Tá bom? Então, aí os sacerdotes disse, olha, caso chegue lá, tá bom? Caso chegue lá, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Não se preocupe. Se Pilatos souber disso, chamar vocês, querer trazer uma punição, a gente vai interceder por vocês. Vai interceder por vocês. Aí o que é que diz aí? Eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Então veja aí que eles foram o quê? Subordinados. Ou realmente houve uma corrupção, podemos dizer aqui. Corrupto, né? Eles foram corruptos, né? Então você percebe aqui que não é nos dias atuais. Já naquela época, pessoas eram também, realmente agiam com má fé, mentindo, pensando somente no dinheiro. No dinheiro. E aí olha o que diz aí, esta versão, que versão? A versão que roubaram o corpo de Jesus, divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Até hoje, realmente, uma grande maioria dos judeus acreditam que Jesus não ressuscitou e que o corpo dele foi roubado pelos discípulos. Que os discípulos planejaram tudo bem detalhado para que não ficasse acabado aquilo que havia começado. Infelizmente. Eu estava vendo hoje também, algumas pessoas acreditam, né, que as mulheres foram no túmulo errado. Por isso que não encontraram o corpo de Jesus e saíram anunciando. Mas não só são essas evidências, né, que a gente está percebendo, que as mulheres viram os anjos, as mulheres viram Jesus. Nós vamos ver aqui que houve muitas evidências, que de muitas pessoas que viram Jesus ressurreto. Então, tudo isso aconteceu pela manhã de domingo. Outro acontecimento ainda, provavelmente na manhã de domingo, os textos não relatam, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 15, é interessante observar esse texto aqui, porque nos chama a atenção para um fato que os evangelhos não relatam, mas Paulo, ele relatou, né? Em 1 Coríntios, Paulo falando da ressurreição do Senhor e mostrando as evidências da ressurreição, quando ele estava escrevendo aquela carta, ele diz que ele apareceu a Cefas e depois aos 11. Então, Cefas é Pedro. Então, nós cremos, por este relato, que a terceira aparição de Jesus foi a Pedro. Primeiro ela apareceu a Maria Madalena, depois as outras mulheres e em terceiro a Pedro, tá bom? Em terceiro a Pedro, nós não vamos argumentar muito, porque os evangelhos não relatam. Mas eu gostaria de falar aqui sobre a quarta aparição de Jesus. Aí eu quero me deter um pouquinho na quarta aparição de Jesus, voltando os nossos olhos para Lucas capítulo 24, viu? E aqui narra algo bem interessante. Lucas 24, bem interessante, que nos chama bastante atenção o texto aqui. E aqui vai ser a quarta aparição de Jesus. E agora, essa quarta aparição já não é pela manhã, mas já é no domingo à tarde. Tá bom? No domingo à tarde. Então, veja aqui, ó. Lucas 24, versículo 13. Eu gostaria que os amados pudessem acompanhar-nos nesta leitura. Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz o seguinte, ó, naquele mesmo dia, mostrando que no domingo, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. 2 deles o quê? 2 seguidores do Senhor, 2 discípulos do Senhor,
a Bíblia vai mencionar aqui o nome de um, eles estavam saindo de Jerusalém, indo para, provavelmente, aonde eles moravam, uma aldeia realmente que ficava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. E veja o que se vai ser mencionado aqui. No versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam conversando dos acontecimentos da quinta, da sexta, né? E também do sábado. Eu acho que inclui todos os acontecimentos de toda aquela semana, não somente da semana, mas dos 3 anos de ministério de Jesus. E eles vinham ali realmente discutindo com respeito a isso daí. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Não eram os seus olhos físicos, mas o problema era o seu coração. O seu coração. Eles não conseguiam acreditar no que havia ouvido por parte de Jesus a princípio, por parte das mulheres, por parte de Pedro e João. Eles presenciaram, nós vamos ver, eles presenciaram, tá bom? Os relatos dessas pessoas, mas ainda assim, eles ainda não acreditavam. Tem uma pergunta? Pastor, eu tirei essa dúvida. A palavra de Deus diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Pastor, se eu tirar essa própria vida, ele vai para o céu? Isso. Então, eu vou abrir aqui um parênteses para responder. Quem foi que fez essa pergunta? Josélia. Isso. Então, vou aqui, eu acho que mencionando ainda a questão, talvez, lembrando de João, de Judas, né? Uma boa pergunta para que possa ser respondida. Então, deixa eu só dizer aqui. O catolicismo romano, ele criaram uma frase que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Isso é um pensamento católico. Nós não encontramos nenhum texto nas Sagradas Escrituras que mostra que um suicida não herdarão o reino de Deus. Bom, o que eu posso crer é o seguinte, tá bom? Nós crentes, nós somos falhos, possuímos uma natureza pecaminosa, nós temos, tá bom? Fraquezas, e eu posso afirmar que nós podemos fazer qualquer coisa que um descrente é capaz de fazer. Agora, se alguém é crente em Jesus, se um dia ele se converteu verdadeiramente, se ele foi perdoado, se ele foi escrito o seu nome no livro da vida, se ele foi justificado, então ele recebeu do Senhor a salvação. E esta salvação que ele recebeu, ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus, nem também das mãos do seu Pai. É impossível um verdadeiro crente perder a sua salvação. Porque a questão de perda de salvação não está realmente no caráter do crente, mas posso dizer no sacrifício de Jesus. Não na falha do crente a perda de salvação, mas está na falha do sacrifício de Jesus. Porque se o crente perde salvação, qual é o tipo de pecado que tiraria a salvação dele? Qual foi o pecado que Jesus não realmente pagou por ele? Então, uma vez salvo, sempre salvo. Agora, o saudoso irmão Cícero, tá bom? Soares, ele, quando a gente falava de salvação, segurança de salvação, aí ele dizia, pastor, se o senhor falar isso, as pessoas vão querer viver no pecado, porque já acham que estão salvos, e aí eles vão viver no pecado ciente que já estão salvos mesmo. E aí eu falava para o nosso irmão, li um texto lá de João, que aqueles que vivem no pecado não conhecem a Deus. Aqueles que permanecem no pecado, eles não conhecem a Deus.
Aqueles que permanecem no pecado, João disse que ele nem viu, nem o conheceu. Então, o crente verdadeiro, ele não tem prazer de estar no pecado. Ele não permanece no pecado. O crente verdadeiro, quando eles se desviam, ele ainda continua realmente com a sua consciência diante de Deus e só existirá dois caminhos para ele. Ou ele volta com o coração arrependido ou Deus tira. Mas o crente jamais perde a sua salvação. Eu posso depois dar aqui um estudo falando sobre isso. Mas vamos lá. Então, se uma pessoa é crente e ela tirou sua própria vida, mesmo ela tirando sua própria vida, cometendo esse pecado, mas ela foi salva por Cristo Jesus. Ela foi perdoada. Agora, para mim, as pessoas que tiram sua própria vida, tá bom? Eu coloco um ponto de interrogação se realmente ela era crente ou não. Aí é uma situação, mas entenda o que eu estou dizendo. Qualquer um de nós somos falhos e diante de fraquezas, diante de estado depressivo, diante de agonia, de perturbação, pode. Mas eu fico pensando, como alguém pode ter um Deus tão bom, um Deus que perdoou seus pecados, um Deus que está com você, um Deus que supre as suas necessidades, um Deus que promete realmente cuidar de você. Como alguém pode ignorar esse Deus e cometer um pecado de tirar sua própria vida, quando realmente só Deus realmente pode fazer isso. Tá bom? Então, eu posso depois, mas é de uma forma bem rápida, porque espero que seja esclarecedor. Mas se alguém não entendeu, pode realmente aí acrescentar mais alguma coisa ou reforçar a pergunta. E em relação ao mandamento, não matarás. Isso, não matarás. Ali não está se referindo, é a mesma coisa, não mentirá, né? Não mentirás. Então, é a mesma coisa, não mentir. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, alguém se morre, não é somente matar, roubar. Mas a Bíblia diz, se você morre na prática do pecado, é porque você não conheceu o Senhor. O suicídio é um ato, é um pecado diante de Deus, como outros pecados que nós crentes fazemos todos os dias. Todos os dias, está entendendo? Não podemos dizer assim, para Deus não existe pecado pequeno, pecado grande. Tá bom? Mas é a mesma coisa, nós não podemos pegar a questão os homicidas não herdarão o reino de Deus, é a mesma coisa os mentirosos. E quem de nós nunca mentiu? Por isso nós não vamos para o céu? Não, se é isso que eu estou dizendo, se os nossos pecados foram salvos, se os nossos pecados foram perdoados, se o nosso nome já foi escrito no livro da vida, realmente isso nada vai nos separar do amor de Deus. Agora, repito, fica para mim, fica um ponto de interrogação quando alguém que se diz que é crente tira a sua própria vida. Eu posso realmente, quando nós chegarmos no céu, a gente pode encontrar pessoas que fez isso lá. Mas para mim, enquanto estou aqui, fica esse ponto de interrogação. Tá bom? Talvez outro dia eu possa abordar melhor esse assunto. Mas não vamos pegar esse versículo aí, não matarás, os homicidas não herdarão o reino de Deus. Isso não se aplica realmente na perca de salvação. Nenhum pecado pode tirar a nossa salvação. Tá bom? Mas Deus é bom e devemos permanecer junto a Ele. Então vamos continuar aqui. Então, naquela conversa no discípulo ali, Jesus fala com ele, eles vinham discutindo, questionando sobre os últimos acontecimentos. Diz ali que Jesus chega perto dele, eles não conhecem porque os seus olhos estão fechados, impedidos de reconhecer Jesus. Não era somente porque eles estavam cegos, não, mas na verdade era o coração que não havia acreditado naquilo que Jesus tinha falado, naquilo que as mulheres falaram, naquilo que João e Pedro falaram, tá bom? Então vamos seguir aqui o texto. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Eles estão tristes, né? Eles estão simplesmente arrasados, decepcionados. Eles estão realmente
abatidos, porque toda a sua esperança tinha ido por água abaixo. Eles tinham criado uma grande esperança, uma grande expectativa, a gente vai ver no relato aqui, e tudo aquilo que eles haviam acreditado e esperado já tinha ido por água abaixo, e agora eles voltaram de Jerusalém com cabeça baixa. O Messias não estabeleceu, eles achando que Jesus era o Messias, não estabeleceu seu reino, e agora eles chegam à conclusão que Jesus não era o Messias. E no versículo 18, porém chamado, aí ó, Cleopas, um bom nome para ser colocado nos filhos, tá bom? Vocês que aí que estão grávida, né, que estão pensando em ter mais filhos, tá bom? Se você quer um nome aí bonito, Cleopas. Algumas pessoas acham esquisito, mas tem tanto nome de filhos aí que estão colocando hoje que é esquisito, viu? Não vou falar não aqui não para não magoar alguém, mas um bom nome aí, viu? Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele está dizendo, será que o Senhor é o único estrangeiro que esteve em Jerusalém, que não está ciente do que aconteceu? Da morte, da suposta ressurreição, né? Porque algumas mulheres falaram, mas os soldados disseram que roubaram. Será que o Senhor não está ciente disso? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Então eu lendo hoje aqui, eu achei interessante. Eles reconhecem que Jesus era profeta, agora eles não estão acreditando mais que Jesus seria o Messias, que ia estabelecer o seu reino e iria libertar ele da opressão romana. Mas eles não têm dúvida que Jesus era o profeta, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Parece que tem uma pergunta aí. Uma pessoa que tem problema mental tem salvação? Eita, olha, vamos fazer o seguinte. Eu posso responder aí, vou dizer minha posição no final, tá bom? Então me lembre aí para me responder, para a gente não perder, mas muito bem aí, viu? Quem foi que fez a outra pergunta? Irmão Zé Luiz. Isso, pronto. E, rapaz, estou me apertando hoje aqui, viu? Mas isso, é muito bom essas perguntas, tá bom? E é bom interagir realmente com os amados irmãos. Então, vamos lá. Então veja aí no versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja no versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. O que é que eles estão dizendo aqui? Eles podem enxergar quem verdadeiramente ele é. Muitas vezes, amados, nós, em momentos de sofrimento, em momentos de provações, por não conhecer as Sagradas Escrituras, muitas vezes nós minimizamos a pessoa de Jesus. Muitas vezes nós chegamos a uma outra conclusão de quem é Jesus. Por esta razão, encontramos muitos crentes se desviando, muitos crentes atormentados com medo da morte e em tantas outras situações. Razões porque não conhecem verdadeiramente quem ele é. Penso eu, analisando esse texto hoje, eu percebi essa questão. Você veja aí no versículo 21. No versículo 21, né? Olha o que ele diz. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Porque em outros pensamentos, nós esperávamos que ele fosse o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o prometido. A gente achava que ele simplesmente estabeleceria seu reino, livraria o seu povo da opressão romana, mas ele não é. Nós estamos aqui tristes porque ele não era aquilo que nós esperávamos ser. É triste, amados irmãos, quando a gente lê essa história. Quando aqueles homens, diante de tantas evidências, simplesmente fecharam os seus corações para não crer na palavra de Deus, nem no testemunho daqueles
que ouviram a palavra de Deus. Vamos continuar no texto. Vamos continuar no texto, tá bom? Porque eu não vou me deter muito aqui pelo tempo, tá bom? Pelo tempo. Então veja aí no versículo 22. Olha o que ele diz. É verdade, eles falando para Jesus, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não no viram. É interessante como eles tiveram várias evidências para saberem quem era Jesus. Mas o problema daqueles dois discípulos é que eles esperavam Jesus como rei, como Messias e não como Salvador. Não somente aqueles dois homens, mas também muitos judeus tinham essa visão de Jesus como Messias, como aquele que estabeleceria o reino, mas não Jesus como o servo sofredor descrito em Isaías e também em Gênesis, em todo o Velho Testamento. Como estou dizendo, é você ter uma visão errada de quem Jesus é. E isso atrapalha nas suas decisões e na sua vida. E nós encontramos aqui pessoas realmente decepcionadas e tristes. Vamos continuar no texto aqui. E veja aí, apesar das evidências, mas o coração ainda permanecia endurecido. E não achando, aí no versículo 24, 25. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Como vocês, nécios, não creram no que os profetas relataram. No versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Será que vocês não entenderam que era necessário que o Messias, o Cristo, ele padecesse, morresse, fosse ressuscitado e entrasse em sua glória? Será que vocês não entenderam? E olha, meus amados, eu fico maravilhado quando eu vejo os versículos 27 em diante. Olha o que diz, e começando Jesus, viu? Começando por Moisés, penso aqui nos escritos de Moisés, começando de Gênesis, aqui nós temos uma conferência, né? E aqui não foi na questão de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não. Eles estavam indo de Jerusalém, nós sabemos há quanto tempo estava já perto de Emaús, da aldeia lá em Emaús, nós não sabemos quanto tempo, e se mais de horas, que ainda faltava, e Jesus começou a fazer uma exposição bíblica, usando a teologia bíblica, né? Penso eu que ele começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde mostra ali a profecia do Redentor que veria e esmagaria a cabeça da serpente. Penso que Jesus também, continuando, abordou o texto de Gênesis capítulo 22, aonde mostrando o cordeiro que foi o substituto para seu filho Isaque. Penso que ele abordou também as ofertas lá no livro de Levítico. Penso que ele discorreu os profetas, Isaías capítulo 53. Penso eu que ele começou a ensinar, fazendo uma exposição bíblica daquilo que as Escrituras falavam do Messias, do servo sofredor, que era necessário que fosse morto. E veja aí que eles, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, imagina aí, expunham-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura,
mostrando a seu respeito o que as Escrituras mostravam para ele. É preciso entender, irmãos, cada página do Velho Testamento, cada página da Bíblia. Precisamos ler e enxergar a pessoa de Jesus. Não estou fazendo que você vai fazer aqui algumas analogias que não tem como, não tem nada a ver. Não, não é isso. Mas você tem que ler o Velho Testamento, cada livro, cada texto, pensando em Jesus. Porque foi justamente o propósito de todos os escritores revelar Jesus. Revelar aquele Redentor que havia sido prometido por Deus para salvar a humanidade. E Jesus fez isso muito bem. Eu fico pensando, né? Que mensagem, né? Você já imaginou ouvir uma mensagem do próprio Jesus? Você já imaginou isso? Uma exposição bíblica. Que coisa maravilhosa. E veja aí no versículo 28. Quando se aproximava da aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Chegando perto da casa daqueles homens, os homens iam entrar na casa e Jesus ia passar adiante. Mas olha o que aconteceu. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Fica conosco. Tá bom? Por quê, amado? Pela exposição da palavra que estava sendo tão bom. Pela comunhão de estar ali, mesmo sem saber quem era Jesus, mas era Jesus. E a exposição maravilhosa da palavra a tal ponto que ele disse: nós não podemos perder algo como esse. Olha, fica conosco. Aí ele diz aqui, ó, já está tarde. O dia já está declinando. Lembra que na sexta-feira, de 6 horas, já começava o sábado, né? Aqui no domingo já estava para começar a segunda-feira. E ele disse: olha, não vai embora, fica aqui, amanhã você vai. Amanhã você segue viagem. Versículo 29 diz que entrou Jesus a ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, aqui não é a ceia, mas é uma refeição, tá bom? Abençoou, orando, né? Pela a refeição, exemplo para nós aqui também, viu? Você que está aí, que come sem orar, agradeça a Deus. Ao se levantar no café da manhã, não coloque nada em sua boca antes de agradecer a Deus, no almoço também, no lanche e assim por diante, né? Aqui Jesus, quando foi lanchar aqui, ele jantar, ele simplesmente agradece aqui, diz aqui, e tendo partido, lhes deu. E aquele gesto que Jesus fez, convencido pela exposição da palavra, que é importante observarmos aqui, então, diante disso, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Amados irmãos, amigos, esse texto nos mostra a importância das Sagradas Escrituras, a importância desse livro tão precioso, a importância de estudarmos ele para conhecermos a Deus. Lá em Daniel capítulo 10, versículo 32, diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e ativo. Não há outro meio de conhecermos a Deus se não for por meio das Escrituras. Não há outro meio, é por meio dela. Gastemos tempo na leitura e na exposição da palavra de Deus. E foi diante disso que os olhos daqueles homens foram abertos, convencidos pelas Escrituras, pregadas pelo próprio Jesus. E diz ali o texto que assim que eles perceberam que era Jesus, Jesus desapareceu. Nós temos duas perguntas aí. Nós temos duas perguntas
Creio eu que nós estamos em casa, meus amados irmãos, cada um está na sua casa, nós também não devemos estar preocupados aqui com respeito ao horário, não é isso? Então, eu sei que alguns podem ter compromisso, podem sair, mas Deus sabe, mas podemos responder aqui a pergunta e seguir aqui no texto, que eu vou somente terminar esse texto, tá bom? Porque ainda teve outro acontecimento naquele mesmo domingo, mas amanhã nós vamos abordar. Qual é a pergunta, Lídia? Sabe-se de que forma esses discípulos pensavam que Jesus ia redimir Israel, já que não pensavam na morte? Isso justamente na mentalidade dele, Jesus ele seria o rei prometido por Deus, tá bom? O rei prometido por Deus, eles estavam animados, e quando ele entrar em Jerusalém e vir o rei entrando, e as pessoas aclamando ele, então eles ali criaram a expectativa mais ainda. Então, que era justamente isso, porque Jesus, ele veria, havia uma promessa também, lembra que havia uma promessa de estabelecimento do reino, mas a Bíblia diz que a nação recusou, o povo recusou. O próprio livro de Mateus relata esse acontecimento. Se você vê que é isso que Mateus tenta responder aos seus leitores. Ele começa mostrando que Jesus é o Messias, por meio da sua genealogia, por meio do seu nascimento, por meio dos seus milagres, por meio do seu batismo. E é como se as pessoas perguntassem para ele: Mateus, se Jesus é o Messias, por que o reino não foi estabelecido? E aí Mateus disse: não foi estabelecido porque foi rejeitado. Vocês não quiseram, vocês rejeitaram o reino. E aí onde é que vem a pergunta? Mas quando esse reino vai ser estabelecido? Aí Jesus disse: no futuro vai ser estabelecido. O reino milenar será estabelecido após a grande tribulação. Então a expectativa do povo era essa, que não precisava ele morrer para estabelecer seu reino, mas ele foi rejeitado. Mas você pode estar pensando: mas pastor, e nos planos de Deus? Tá bom? É como sempre eu penso, humanamente falando, ele veio estabelecer seu reino, mas nos planos de Deus, ele tinha que morrer, porque ele era o servo da qual Jesus expôs as Escrituras. Tá bom? Tem outra pergunta? Pastor, todas as palavras do Velho Testamento continua no Novo, por exemplo, a proibição de comer a carne de porco por ser uma carne imunda e o sangue também? Não. Deixa eu só falar. Então, o grande problema, amados irmãos, que nós encontramos nos nossos dias, essa grande confusão, é simplesmente quando as pessoas não conseguem fazer diferença entre Israel e a igreja. Então, para muitas pessoas, a igreja é Israel, é a continuidade de Israel. Isso não é verdade. Biblicamente, há uma grande distinção entre Israel e a igreja. Então, a lei foi dada para Israel. A proibição de carne de porco, a guarda do sábado, era algo mencionado a Israel. Quando você vem para a igreja agora, você não vê nem mencionado. E é interessante que dos 9 mandamentos que foram repetidos no Novo Testamento, somente a guarda do sábado que não foi repetida. E nós percebemos depois que a igreja ela começa a dar uma importância ao domingo, o dia que o Senhor ressuscitou. Então, hoje, olha, se você tem problema de comer carne de porco, não é pecado comer carne de porco, tá bom? Se você recebeu aí alguns quilos de carne de porco e está com dificuldade de comer, manda lá para casa que a gente come sem problema nenhum. A gente ora e Deus abençoe o alimento, tá bom? Mas boas perguntas aí para a gente poder responder. Agora, algumas pessoas não gostam de carne de porco devido se preocupar que é uma carne, se não saber a procedência, uma carne suja. Realmente nós entendemos e compreendemos a posição destes irmãos, mas não porque é pecaminoso, tá bom? Mas muito boas perguntas. Então vamos ver o que vai acontecer. Jesus aqui ele sai, e eu gostaria de terminar fazendo algumas aplicações. Eu fiz já algumas aplicações, mas eu gostaria. Jesus ele sai dali da presença dele. Agora entenda bem. Disseram uns aos outros, um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eles com ele conversando um ao outro: olha, realmente, quando ele começou a falar era diferente.
Quando ele começou a fazer uma exposição das Sagradas Escrituras, ardia o meu coração. Nosso coração ardia realmente por aquela palavra. Oh, meus amados irmãos, que este desejo, que esse arder no coração possa também sentirmos quando estivermos ouvindo a palavra do nosso Senhor. Quando estivermos lendo a palavra, não somente ler por ler, não somente fazer uma leitura por fazer uma leitura para um alívio de consciência, mas deixar que Deus fale ao nosso coração, para que possamos sentir esse arder, essa alegria em nosso coração. E é isso que eles chegaram à conclusão. E aí veja no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. É interessante aqui que você percebe que eles constrangeram Jesus a entrar porque já estava tarde e foi uma viagem cansativa. Na verdade, tinha andado 12 quilômetros. 12 quilômetros. Mas vocês percebem agora que quando eles têm certeza que Jesus ressuscitou, quando eles têm certeza que o seu Senhor está vivo, que Ele é realmente Senhor, que Ele é o Messias, que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que Ele está vivo, e não há outra atitude a não ser correr para falar essas boas novas. Não existe cansaço, não existe hora, não existe obstáculo. O que eu aprendo aqui é isso, que quando eles tiveram realmente a certeza de quem Jesus era, quando seus corações realmente foram abertos, não se tinha mais obstáculo para ele. Já estava anoitecendo, era distante, mas eles correram e foram apressadamente falar daquilo que eles presenciaram. Você que está me ouvindo que é crente, penso eu que a primeira grande evidência de que alguém seja crente é quando alguém sente o desejo de compartilhar a mensagem com outros. Quando alguém não coloca obstáculo, quando alguém realmente sente esse prazer de fazer a obra de Deus. Alguém se converte. Alguém que foi transformado pelo Senhor, que os seus pecados foram perdoados. Alguém que nasceu de novo. Alguém que tem certeza de vida eterna. Alguém que tem segurança. Alguém que tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. E esse alguém que provou de algo tão maravilhoso em sua vida, dessa grande transformação, não sentir desejo de compartilhar isso com outras pessoas, você tem um problema na sua vida. E grande. E grande. Porque uma das primeiras evidências de que alguém nasceu de novo é que quer compartilhar as boas novas com outras pessoas também. E é isso que nós aprendemos com esse texto. E não se coloca obstáculo. Não se coloca dificuldade. Que Deus nos ajude a sentirmos o desejo de termos comunhão com Deus. Como aqueles discípulos. Quando ardia o coração, não, o Senhor vai ficar aqui conosco. Que nós possamos ter o desejo de ler a sua palavra, ouvir a sua palavra. Hoje, estava conversando com Jailson e o irmão Ariberto, falando sobre esse momento difícil que nós estamos passando. Eu não sei se Jailson me fez a pergunta, o que é que eu achava disso, qual seria a minha posição, no meu ponto de vista, com respeito, depois que tudo isso passar, como seria a vida da igreja. Eu estava falando o seguinte, amados, para eles. Eu tenho expectativa. Penso eu que Deus está trabalhando na humanidade. E eu não quero olhar somente para o lado ruim dessa crise. Eu não quero somente olhar. Tem seus lados ruins? Tem.
Pessoas estão sendo ceifadas, vidas estão morrendo, é triste. Famílias estão enlutadas, sofrendo, sem ter tido a oportunidade de velar o corpo dos seus entes queridos. Isso é triste. Pessoas desempregadas, pessoas passando um momento de dificuldade. Mas eu vejo algumas coisas boas também. Eu vejo que Deus tem colocado o pé no freio para impedir uma destruição maior da humanidade. A humanidade estava, amados, agindo de forma descontrolada. Do jeito como estava, não ia muito tempo não. E a misericórdia de Deus faz isso, chamando um pouco a atenção dessas pessoas. Chamando um pouco a atenção dessas pessoas. Hoje eu estava vendo, era o secretário de saúde de São Paulo, ele na sua reportagem ele dizendo que havia 75% dos leitos do UTI ocupado. E a razão porque havia tanta gente, mas ainda havia espaço, é porque muitas pessoas que normalmente dão entrada no UTI, não estava dando entrada como acidente de carro, como outras coisas que acontecem, por exemplo, brigas em festas, né? E tantas outras coisas. Então, se por um lado tem gente morrendo, eu sei, mas pelo outro lado também Deus tem poupado vida. Vamos olhar para isso também. Agora, isso na humanidade, pensando também, outro benefício, quantas pessoas não estão ouvindo o Evangelho? Quantos pastores, homens de Deus, sérios, mesmo muitas vezes sem muita habilidade, mas estão simplesmente compartilhando o Evangelho através das redes sociais. Hoje você normalmente, se você entra no Instagram, se você tem Face, se você mexe no YouTube, você quando abre lá você vê mensagem. Eu creio que muitas pessoas estão ouvindo o Evangelho e muitas pessoas irão se converter. Eu creio nisso, que quando as igrejas de falarem, né, pode abrir, quando for todo mundo estiver lá, eu creio que muitas pessoas vão chegar novas, entregando a sua vida a Jesus. Creio também, amados, que é um tempo também para podermos definir quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos. Penso eu que aqueles crentes que estavam nas beiradas, que diante dessa crise não estão em casa, investindo na vida espiritual dele e da família, não ouvindo mensagens e mais mensagens, penso eu e tenho quase certeza que esses nem voltarão mais a frequentar os nossos cultos. Porque eles vão definir quem verdadeiramente eles são. Mas penso eu também aqueles crentes que amam o Senhor. Eu dou exemplo de um nessa semana. Chegou para mim e alguém no domingo disse, olha, fulano, vamos ir para um passeio. E Ciclano disse, eu não posso ir porque eu tenho uma escola bíblica dominical. Ah, mas a igreja de vocês não estão fechada não? Não estão, mas o pastor está fazendo por meio do Instagram. Não é a mesma coisa, mas ele está fazendo. Esse irmão, ele tem um compromisso. Ele sabe, a vida dele não mudou com respeito a Deus. Ele tem aquele mesmo hábito, domingo de manhã, domingo à noite, está para os cultos. Na terça, na quarta, no sábado. Então, esses irmãos terminaram a crise, eles vão continuar da mesma forma como eles estavam, e melhor ainda. Mas muitos vão preencher sua vida e seu tempo com tantas outras coisas que vai esfriar seu amor por Deus. Então penso nisso. Então tem essa coisa boa. A igreja, penso que a igreja vai ser. A igreja em época de crise sempre se fortaleceu mais. Eu gostaria aqui de mostrar nas redes sociais algumas bênçãos que a gente já tem recebido. Mas não vou poder porque isso seria reservado só para a vida da nossa igreja. Mas muitas bênçãos. A gente já tem visto Deus agindo muito, muito. E espero que possamos voltar com os nossos corações ardendo pela palavra. Que possamos voltar com o nosso desejo de comunicar Jesus para as pessoas. Estava precisando disso, amados.
Alguém certa vez disse que a igreja que não evangeliza, ela fossiliza. E a razão por que ainda estamos aqui na terra é porque para proclamar o evangelho. O crente, quando ele não faz isso, ele está perdendo o seu tempo. Ele está perdendo o seu tempo e não está obedecendo o Senhor. Então vamos fazer como esse discípulo. Ouvir algo tão maravilhoso, vamos compartilhar. Esse é o momento. Esse é o momento. Eu sei que a gente não pode sair para evangelizar, chegar para as pessoas, mas as pessoas estarão sedentas. Vamos usar as redes sociais, mandar versículo, vamos na hora das nossas programações compartilhar o link com outros. Vamos orar mais. Então eu penso que a igreja vai ser mais fortalecida quando a gente sair dessa situação. Que Deus nos ajude grandemente. Amanhã nós vamos... Deixa eu fazer só um comentário. O senhor falou sobre evidência na vida do crente. Certo dia eu estava compartilhando com um irmão, novo convertido, e ele falou que logo no início foi muito difícil para ele, porque os amigos dele, descrentes, mencionavam ele como, depois que ele aceitou a Cristo, ele só queria ser crente, só queria ser santo, no caso. E o fulano agora só quer ser santo. Aí eu disse, irmão, mas não se preocupe não, graças a Deus, porque eles acham isso. Ruim seria se eles tivessem. Não, fulano aceitou a Cristo, mas é a mesma coisa. Isso aí prova de que alguma coisa na sua vida mudou. A sua vida de antes não é mais, agora. Isso. Muito bem, irmão André, é justamente isso. E vamos retornar que as pessoas vejam a mudança na nossa vida, nos nossos lares, né? Eu vi uma frase no Face, não foi no Face não, foi no grupo da família. Alguém colocou assim, não sei quem criou essa frase, eu achei interessante, a princípio, não sei se tem algumas implicações, mas era como se Satanás tivesse dito assim, ó, eu fechei as igrejas. Aí Jesus disse, mas eu abri muitas em muitos lares. Então, as pessoas têm aprendido a fazer cultos domésticos, têm investido em suas vidas de oração, têm investido em sua vida com Deus em particular. E lembra que no início do cristianismo, poucas vezes a igreja teve a oportunidade de se reunir. Na grande maioria se reunir em casa, com família. Tá bom? E onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dela. Então vamos aprender, olha, há muitas coisas a aprender ainda sobre esse domingo da ressurreição. E também durante a aparição de Jesus até a sua ida para o céu. Hoje a gente percebeu realmente os acontecimentos das mulheres que presenciaram, provavelmente Pedro também, tá bom? Foi a terceira pessoa a ver Jesus. Teve o acontecimento dos guardas, né? Que até hoje a mentira dele prevalece. É interessante, né? Como a mentira prevalece até hoje, mas cedo ou mais tarde vai ter perna curta, né? E para aqueles que vão crendo, vai realmente a verdade vai sendo tomando conta, a verdade vai tomando conta do seu ser. E também a vida dos discípulos de Emaús, um texto encantador, que a gente podemos estudar muito, muito mais, tá bom? Quando for amanhã, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade ao texto, tá bom? Para que assim a gente possa enriquecer mais. Eu gostaria de terminar logo esses estudos para a gente poder trazer outros temas. E eu também aceitaria sugestão de temas, né? Pastor, o senhor pode falar isso? Então, você pode mandar aí para o nosso WhatsApp sugestões de temas sobre família também. Estou pensando em abordar alguns assuntos sobre famílias, né? Então, e nós aceitaremos sugestões de tema também de assuntos que poderia ser abordado. Então, você pode passar para o meu WhatsApp, o 9629, o 2543, tá bom? Então, nós vamos ter um momento de oração agora.